Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia do primeiro ano e a gente vai continuar falando sobre estruturas de organização de Estado. Na última aula eu falei sobre a questão da democracia, falei como se apresenta, como se organiza a democracia no mundo, lembrando, deixando bem claro que existe, só para tirar uma dúvida, que eu vejo constantemente pessoas falando isso, eu não sei se eu fui muito clara na última aula, democracia não tem relação com o direito da maioria, tá? Isso é senso comum. A democracia, ela parte da perspectiva de que todos os indivíduos que vivem dentro de uma sociedade possuem direito de voto, direitos políticos, tá? E aí, obviamente, os que receberem mais votos acabam elegendo alguém. Mas aqueles que derem mais votos elegem alguém, mas isso não significa que é o direito da maioria. Por que isso é um erro de senso comum falar que democracia é o direito da maioria? Porque parece que assim, a maioria ganhou, a minoria não vai ter nenhuma escuta. Isso é mentira. A democracia é a perspectiva onde todas as pessoas possuem direitos políticos e a partir do momento que elas têm direitos políticos, elas vão eleger ou vão se organizar para ter uma estrutura onde há o máximo de escuta, tá? Na democracia, principalmente democracia liberal, democracia moderna, você já tem uma perspectiva da ideia de escuta. Então, quando alguém fala assim, democracia é o direito da maioria, essa pessoa não entende o conceito de democracia, tá? Democracia é a perspectiva de que todos nós possuímos direitos políticos. E por que é importante deixar bem claro essa questão de direitos políticos? Porque direitos políticos é algo novo. Direitos políticos é consequência de uma coisa chamada contrato social, que a gente vai estudar em filosofia, mas ela não foi sempre para todo mundo. A democracia ela foi muito difícil de ser conquistada para diversos grupos políticos, diversos grupos sociais. Então, por exemplo, você vai ter as mulheres com direitos políticos no século XX, você vai ter os afrodescendentes com direitos políticos no século XX. Então, antes você não tinha esses grupos sociais com direitos políticos. Então a democracia é todo mundo possui direito político, independente do grupo social, independente da etnia, independente de qualquer coisa. E mesmo que o seu governo não seja aquele que você elegeu, você continua tendo direito à fala, você continua tendo direito a questionamento, porque você é um ser político, você possui direitos na sociedade e aí você tem esse direito de fala e de questionamento, inclusive do presidente, do primeiro-ministro, de um prefeito, de um governador. Então não confundo. Democracia não tem relação com essa ideia de direito da minoria ou da maioria. Democracia tem relação com direitos políticos, tá? E aí sim, você vai ter várias formas de organização desses direitos políticos. Você vai ter o voto direto, você vai ter o voto indireto, que é como é os Estados Unidos. Você vai ter, alguns países vão ter presidentes, a gente vai chamar de presidencialismo. Outros países vão ser parlamentaristas, ou seja, vão ter primeiro-ministro. Então a forma como as democracias elas se organizam é diferente também. Então, por exemplo, o Brasil é o que a gente chama de país presidencialista com voto direto. O voto do seu João ele vai diretamente ser computado para a presidência da República. Por que ele é presidencialista? Porque a gente tem um presidente. Você tem um parlamento no Brasil? Tem. Esse parlamento tem mais poder do que o presidente? Em tese, não. É claro, esse parlamento ele vai o quê? Monitorar o presidente. Então, se o presidente começa a tomar algumas atitudes que são erradas, são inconvenientes, existe um pressuposto na Constituição que permite fazer esse monitoramento. Porque na democracia, a Constituição ela deixa bem claro os poderes de cada um. Se você está, por exemplo, em um país como a Inglaterra, lá é o primeiro-ministro, é um sistema parlamentarista, e é um sistema parlamentarista muito antigo, tá? Mas a partir do momento que o que acontece, o parlamento decide, você não vota na pessoa em si, você vota nos grupos políticos, e aí o parlamento vai tomar as decisões junto com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro não tem total autonomia. Mas a gente observa que sempre na democracia, o grande colegiado o parlamento, no Brasil, o Senado, a Câmara dos Deputados, ela tem um poder sim, é importante, porque isso distribui. Porque cada parlamentar ele representa de uma certa forma um grupo social, um grupo étnico, um grupo religioso, entendeu? Um grupo econômico. Então é importante que você tenha bastante discussão nesses locais. Lembrando que eu falei que no sistema democrático, o ideal é que você tenha muitos partidos políticos. Bia, mas muitos partidos políticos é errado. Não, isso é senso comum, tá? Isso é aquele papinho autoritário, sabe? De quem sente saudade de sistemas totalitários e autoritários. Quanto mais partido, mais pluralidade de ideia. O que é um partido político? É a perspectiva de uma forma de governar o país. Uma forma de governar um Estado ou de organizar a estrutura política.
Se eu tenho várias perspectivas diferentes, significa que eu tenho um sistema democrático conciso, um sistema democrático organizado e bem feito, onde eu permito sim que as pessoas que tenham múltiplas visões de país construam seu partido, organizem seu partido para poderem se eleger nos processos eleitorais. Ah, mas Bia, 20 partidos é muito. Não, não é, porque significa que são 20 formas diferentes de pensar o mundo. Quando você tem poucos partidos, você delimita essa perspectiva de visão do mundo. Você delimita essa perspectiva de como organizar a sociedade. E é muito característico de sistemas totalitários não existir partido político. Não existir essa diversidade ideológica. Se você tem diversidade ideológica, você pode ter certeza que você está numa democracia. Se você tem permissão estatal de discutir a pluralidade ideológica, as várias linhas ideológicas, ok. Se você está num sistema onde a criminalização de linhas ideológicas, claro que a gente não está falando de linhas ideológicas que massacram pessoas, tá? Que vão contra os direitos humanos. A gente está falando de linhas ideológicas, visão de organização do país, aí você tem que acender o sinal vermelho. Ah, mas Bill, não gosto de determinada linha ideológica. Direito seu, não vota nessa linha. Ah, mas Bia, por que eles têm que existir? Porque existem pessoas que confiam nessa linha. Quando você começa a pregar que determinados grupos políticos devem desaparecer, é porque você está saindo de um sistema democrático e está indo para um sistema totalitário. Então isso é a base da democracia. O que a gente vai ver, começar a ver também é o que a gente chama de sistemas ditatoriais, tá? Uma das principais características dos sistemas ditatoriais é restrição dos direitos políticos dos cidadãos. Numa ditadura, ou você tem a ausência desses direitos políticos, ou esses direitos políticos eles são restritos. Por que eu falo que nem sempre existe a ausência desses direitos políticos? Porque existem muitos países que vivem numa estrutura ditatorial, mas que não há essa restrição aos direitos políticos. Existe um processo, sim, de eleição, existe um processo de escolha de governantes dentro de uma delimitação, mas existe. Qual é uma das principais características da ditadura? Você tem um grupo político que fica no poder por muito tempo. Ah, mas eu concordo com determinado grupo político. Ok, a gente não está discutindo isso, a gente está discutindo a diferença entre democracia e ditadura. Numa democracia, você normalmente troca o grupo político, você mantém o grupo político. Essa ideia de que na democracia você precisa de alternância de poder é outro senso comum, tá? Na democracia você vai ter o poder que a população escolher. Na Alemanha, por exemplo, a Angela Merkel na Alemanha ela está há mais de 20 anos no governo. O grupo político dela. Significa que os alemães estão falando, ok, pode ficar aí por mais de 20 anos. E ninguém questiona. E ela é eleita democraticamente, o grupo político dela é eleito democraticamente. Então, se existe um processo eleitoral, por mais que você não concorde com aquele grupo político, existe um processo democrático. Numa ditadura não existe o processo eleitoral. Existem duas formas de você entrar no processo ditatorial. Você pode entrar no processo ditatorial via uma revolução popular, que é muito comum. Numa ditadura, existem duas formas de você chegar a um processo de ditadura. Você vai ter ou via golpe de Estado, tá? Que é quando normalmente ele é organizado por algum tipo de elite que já está no poder ou está tentando tomar o poder, pode ser uma elite militar ou uma elite econômica, ou você vai ter, ou também uma questão religiosa, tá? Existem muitos golpes de Estado no mundo ligados a estruturas fundamentalistas religiosas e que tomam o poder nos pressupostos religiosos, ou você pode ter através de revolução. E o que é essa revolução? Normalmente é uma revolução popular, é uma revolução que, enquanto um é de elite, o outro é de base de pirâmide. E aí, a partir dessa revolução, você entra numa estrutura de governo que vai virar uma ditadura, porque você vai colocar aquele governo ali no poder e só vai sair se houver uma reforma, uma nova revolução, um golpe de Estado. Então você não tem um processo eleitoral numa ditadura. Você não vai trocar o poder máximo do Estado através do voto. E muitas vezes uma das características da ditadura é a ausência dos direitos políticos, supressão dos direitos civis. Tá? A democracia, ela tem como base a manutenção dos direitos civis dos indivíduos. É importantíssimo os direitos individuais. Numa ditadura não há direitos civis. Numa ditadura você tem a supressão desses direitos civis. Então pode ser uma ditadura de direita, pode ser uma ditadura de esquerda, você não vai ter esses direitos civis. O Estado pode tomar qualquer tipo de atitude contra você, independente de você estar certo ou não. Se o Estado considerar que você está errado, ele vai tomar uma atitude contra você porque você não tem direitos civis, você não tem direitos políticos.
Numa ditadura não há processo eleitoral. Então existe um grande erro. Quando você chama um governo que foi eleito democraticamente ditadura, você está errando. Ah, mas tem um país da América do Sul que todo mundo chama que é uma ditadura. Não, não é uma democracia. Você pode não gostar daquele governo, mas é uma democracia, que é a Venezuela. Chamar a Venezuela de ditadura é um erro enorme conceitual. Ah, mas Bia, ele está lá no poder há 15 anos. A Alemanha também. O chefe de Estado alemão está lá também há muitos anos. Então isso não é argumento. É porque você não concorda ideologicamente com aquela linha, então você joga um pressuposto de ditadura. O que a gente pode questionar é se não é um sistema totalitário travesti de democracia. Aí sim. Aí você pode falar, é um sistema totalitário que chegou ao poder pela democracia. Bia, isso existe? Existe. O sistema totalitário que chegou ao poder pela democracia mais conhecido que tem é o sistema nazista. Hitler não deu um golpe de Estado, Hitler não fez uma revolução. Ele foi colocado ali dentro do processo democrático, ele não saiu mais. Vou pegar um exemplo agora. A gente tem, por exemplo, a situação na Bielorrússia, com o Lukashenko, e ele conseguiu 80% dos votos no processo eleitoral. Um processo eleitoral altamente questionado. Você tem, por exemplo, Putin, que está lá há mais de 10 anos no governo da Rússia e que tem características governamentais totalitárias. Então, assim, pode existir sim um processo totalitário via democracia, mas não existe democracia e ditadura coexistindo juntos, tá, gente? São sistemas completamente diferentes. Então, quando você joga um sistema democrático que chama de ditadura, você está errando. O que você pode dizer é o seguinte, ó, aquele líder de Estado que foi eleito democraticamente está com características totalitárias no governo. Isso pode existir? Sim. E isso, inclusive, é um dos grandes debates do século XXI, tanto nas ciências políticas como na filosofia política, que é os sistemas totalitários utilizando a democracia liberal. Mas isso a gente vai com calma na próxima aula. Gente, qualquer dúvida, entrar em contato comigo pelo e-mail institucional ou aparecer na tutoria 8h50 da manhã toda terça-feira. Beijos!